Olá! Hoje vamos explorar um dos temas mais subestimados no mundo dos investimentos. Como é que a taxa de juro de referência influencia as obrigações? Este vídeo é para quem quer perceber por que é que o preço de uma obrigação pode cair ou subir de forma repentina, mesmo quando o emissor é sólido e confiável. Vamos analisar em detalhe como uma alteração da taxa pode enriquecer ou arruinar um investidor, porque é que o cupom não é tudo o que precisas de saber e o que deves esperar quando o Banco Central decide subir as taxas. Fica até ao fim para saberes como garantir uma rentabilidade elevada enquanto toda a gente à tua volta está a perder dinheiro. E não te esqueças de deixar um like e subscrever o canal. Muitos investidores iniciantes abordam as obrigações com as mesmas expectativas que têm em relação às ações. Se a empresa está bem, os seus títulos também estarão. Mas com obrigações, o mais importante não são as notícias, nem os lucros ou os relatórios financeiros. A variável principal é a taxa de juro de referência. Obrigações não são uma parte de um negócio, são dívida. Quando compras uma obrigação, estás basicamente a emprestar dinheiro ao Estado ou a uma empresa, e em troca, recebes uma taxa de juro fixa. Quando o Banco Central aumenta a taxa de juro, o dinheiro torna-se mais caro. E aí tudo muda. As novas obrigações oferecem rentabilidades mais altas do que as antigas. Os investidores começam a desfazer-se das obrigações antigas, mesmo que antes fossem consideradas seguras. Como resultado, o preço dessas obrigações cai para compensar a diferença na rentabilidade. Este processo acontece automaticamente, através do mercado, pela lei da oferta e da procura. E o contrário também é verdade. Quando a taxa desce, as obrigações antigas com cupons mais altos tornam-se muito apetecíveis e os seus preços sobem. Mas por quê? E por que é que esta ligação é considerada tão fundamental no mercado obrigacionista? Junta-te ao nosso canal no Telegram, onde publicamos novidades sobre os próximos vídeos e artigos. O link está na descrição ou no primeiro comentário. Imagina que compraste uma obrigação a 100% do seu valor nominal, com um cupom fixo de 7%. Enquanto a taxa de juros estiver nos 4,5%, estás a ganhar. A tua rentabilidade é superior à inflação e aos depósitos bancários. Mas se a taxa subir para 6%, tudo muda. A diferença entre a tua rentabilidade e a nova taxa passa a ser de apenas 1%, em vez de 2,5%. Os investidores procuram melhores oportunidades e começam a vender obrigações antigas para comprar novas, mais vantajosas. Para conseguires vender a tua, vais ter de baixar o preço. Se venderes por 99% do valor nominal, em vez de 100%, o novo comprador continuará a receber o cupom de 7%, mas com base em 99% em vez de 100%. Isso significa que a rentabilidade efetiva dele será mais elevada. Este é o mecanismo de compensação. O mercado ajusta os preços para manter as obrigações competitivas. Quanto mais alta for a taxa, maior o desconto no preço das obrigações antigas. Mas a sensibilidade do preço à taxa de juro também depende de outro fator importante: o tempo que falta até o vencimento. Quanto mais longo for o prazo, mais a taxa afeta o preço. Porque uma obrigação é como um depósito bancário com taxa fixa. Imagina que fazes um depósito há 3 anos com uma taxa de 7%. 6 meses depois, o banco começa a oferecer 9% aos novos clientes. Quem vai querer comprar o teu antigo depósito? Ninguém, a menos que ofereças um desconto. O mesmo acontece com as obrigações. O cupom fixo é como uma âncora, não muda, mas o preço da obrigação sim, e é esse o principal mecanismo de adaptação do mercado às novas taxas. Se a taxa subir, o preço das obrigações antigas tem de descer para que a sua rentabilidade se alinhe com as novas emissões. Isto é especialmente importante nas obrigações de longo prazo, porque ficam presas ao mesmo cupom durante muitos anos. Ou seja, os descontos nelas são mais significativos. Mas, se mantiveres a obrigação até o vencimento, vais receber o valor nominal. Por isso,
o que te interessa não é tanto o preço de mercado, mas sim a rentabilidade até o vencimento. Por que é que algumas obrigações perdem 1% quando a taxa sobe e outras perdem 10%? Tudo depende do prazo até o vencimento e de uma métrica chamada duração. A duração é o prazo médio ponderado de todos os fluxos de caixa da obrigação, expresso em anos. Quanto mais tempo tiveres de esperar para recuperar o valor nominal, maior é o risco de que o contexto econômico mude. Existe também a duração modificada, que mostra quanto varia o preço da obrigação se a taxa de juro mudar em um ponto percentual. Por exemplo, se a duração modificada for 5, uma subida da taxa de juro em 1% provoca uma queda de cerca de 5% no preço da obrigação. Imagina que tens uma obrigação com vencimento daqui a 10 anos. Se a taxa subir no próximo ano, o teu cupom continua igual até ao fim, mas o mercado vai pagar mais nas novas emissões e a tua obrigação só poderá ser vendida com um desconto maior. Já uma obrigação com vencimento daqui a um ano quase não será afetada. Ou seja, obrigações de longo prazo são muito mais sensíveis às mudanças na taxa. Isso é essencial quando estás a montar uma carteira. Também é importante prestar atenção à curva de rendimentos. Ela mostra como a rentabilidade varia consoante o prazo. Quando há inversão da curva, ou seja, quando obrigações de curto prazo rendem mais do que as de longo prazo, isso costuma ser sinal de uma recessão iminente. A história dá-nos muitos exemplos. Nos anos 80, a Reserva Federal dos Estados Unidos subiu a taxa de juro para 20% para travar a inflação. Isso causou uma queda brutal nos preços das obrigações. Os detentores de obrigações de longo prazo perderam até 30% do seu valor, mas quem comprou no fundo ganhou muito dinheiro quando as taxas desceram. Situações semelhantes ocorreram no Brasil, na Turquia, na Polônia. A subida da taxa é sempre um choque para o mercado, mas também uma janela de oportunidade para quem sabe pensar 2 passos à frente. Publicamos um novo artigo no nosso site. Lá encontras conteúdos gratuitos sobre ações, obrigações e fundos cotados, desde o nível iniciante até o avançado. Dá uma vista de olhos e guarda nos favoritos. Se achas que a taxa vai descer, age de forma contrária. Nestes casos, as obrigações de longo prazo tornam-se valiosas. Se comprares uma com cupom fixo de 9% e depois a taxa cair para 6%, a tua obrigação ganha muito valor. Todos vão querer comprá-la e o preço vai subir. As obrigações com cupom variável são ideais quando as taxas estão instáveis ou em subida. Ao contrário das obrigações com taxa fixa, aqui o cupom está indexado à taxa de referência ou à taxa interbancária. Ou seja, à medida que a taxa sobe, também o teu rendimento sobe. É especialmente útil em tempos de incerteza e de movimentos bruscos. O mercado de obrigações não é apenas um conjunto de números, é um ecossistema vivo, onde a oferta e a procura reagem constantemente à política econômica, e a taxa de juro de referência é como o maestro dessa orquestra. Quando a taxa sobe, o dinheiro fica mais caro. Os bancos oferecem melhores taxas nos depósitos. As empresas têm de pedir empréstimos com juros mais altos. Os investidores trocam obrigações antigas por novas. A procura por novas emissões aumenta e as antigas perdem valor. Como investidor, não deves ser apenas um espectador. Deves participar ativamente no jogo. É essencial perceber como o mercado reage, que obrigações são mais sensíveis e onde está o verdadeiro lucro. Também é importante seguir os comunicados do Banco Central e os dados macroeconômicos. A inflação, o crescimento do PIB, o mercado cambial, tudo isso influencia as decisões sobre a taxa. Se aprenderes a interpretar esses sinais, podes não só reagir, mas antecipar o mercado. Por exemplo, expectativas de inflação em alta costumam fazer os investidores preverem subida das taxas e vendem as obrigações longas com antecedência. Se tens obrigações de longo prazo e a taxa sobe de repente, não entres em pânico. Primeiro,
Pensa se queres manter os títulos até ao vencimento. Se sim, tudo bem, mas se planeias vender antes, poderás ter perdas. Nesse caso, pensa em reestruturar a carteira. Podes vender parte dos títulos e comprar obrigações de prazo mais curto ou com cupom variável. Ou até sair temporariamente para liquidez e esperar pela estabilização das taxas. Dá like no vídeo e subscreve o canal. Se quiseres apoiar a criação de conteúdo, visita a nossa página de membros. O link está na descrição ou no comentário fixado.